E agora a gente acompanha ao vivo aqui em Os Pingos nos Is a live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro, ao vivo, agora às 7h01. Tocar em outros assuntos e ter alguém especialista do meu lado, né? Como eu gostaria que tivesse hoje o nosso ministro da Infraestrutura, o nosso capitão Tarcísio. Né? Vamos ver se a semana que vem, se eu estiver bem, ele comparece aqui. Se bem que eu confesso até, estaria muito bem estar do meu lado hoje aqui o Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Ou então o Evaristo Miranda, que está na Embrapa, é um homem um profundo conhecedor da região amazônica, ele é da Embrapa, então seria uma pessoa excepcional para conversar com você. Então peço até, está aqui a Rádio Jovem Pan, o pessoal está nos assistindo, eu gostaria que vocês convidassem o Evaristo Miranda para falar sobre queimadas, Amazônia, e as questões ambientais de maneira geral, reserva legal, uma coisa que só existe no Brasil, porque essa guerra da informação não é fácil, né? E nós temos problemas, por quê? O Brasil é uma potência no agronegócio, a Europa lá é uma seita ambiental lá, eles não preservaram nada do seu meio ambiente, praticamente nada, quase não se ouve falar em reflorestamento na região, mas o tempo todo atiram em cima de nós. E de forma injusta, porque é uma briga comercial também, tá? No passado havia um interesse enorme pela região amazônica e hoje em dia o interesse é em todo o Brasil. Então nós somos bombardeados 24 horas por dia, exatamente. Não é porque nós estamos perdendo a guerra da informação, é que parte da mídia, ou grande parte da mídia, aproveita o momento para criticar o governo, tá? Como que se em governos anteriores tivesse uma maravilha a questão ambiental no Brasil. Ouso dizer, e é uma verdade, né? Na média de focos de calor e queimadas, que é uma diferença grande entre uma coisa e outra, o Brasil, nós estamos abaixo da média dos últimos anos. Então, não é que a gente está indo bem. Tem coisa para fazer? Tem. Mas não é esse trauma todo, essa celeuma toda que fazem contra o Brasil nessa questão aqui. Então, sobre alertas de calor que existe, né, por parte do INPE, 90% já acontece em áreas já desmatadas. Tá? É área que todo ano dificilmente não vai ter o homem ali agindo para limpar o terreno usando de queimadas. Tá certo? Vamos acabar com isso? Diminuir. Acabar você não vai acabar nunca. Por outro lado também, o indígena, né, que é o nativo, o caboclo, o ribeirinho, ele faz constantemente isso na sua região onde ele mora. E quando se fala em Amazônia Legal, se eu não me engano, são 9 estados, tá? 9 estados, e uma parte desses estados, uma grande parte deles é floresta. Agora, a outra parte, menor, não é floresta, é cerrado. Onde é a região da floresta amazônica e existe homem legalmente na terra, 80% é reserva legal. Não se pode fazer nada, não se faz. E nós perdemos há poucos dias aqui, caducou a medida provisória 910, estou com o Naban me auxiliando aqui do lado aqui, a 910 que visava a legalização, né, fundiária. Ou seja, hoje tem terra que o cara está lá, ele sabe que está lá, todo ano ele pratica queimadas, sabemos disso. Se é legal ou não é legal, você muitas vezes não sabe, não tem como saber isso daí. Mas se tivéssemos como regularizar essa área dele, a medida provisória caducou, porque a esquerda ainda tem uma força muito grande dentro do parlamento, né? E digo mais, ela caducou porque faltou entrar em votação. Se tivesse entrado em votação, teria sido aprovada essa medida provisória. Então ela não entrou em pauta, não entrou em votação e acabamos perdendo a medida provisória. Caso tivesse sido aprovada, essas áreas seriam regularizadas e uma vez havendo detectado o satélite, né, foco de calor ou queimada, seja o que for, você teria como saber rapidamente se foi dentro da reserva legal ou não e quem é o dono daquela área. E daí você puniria essa pessoa sem problema nenhum. Enquanto isso não acontece, pressão da esquerda, que tem, apesar de ter diminuído muito a bancada da esquerda no Brasil, PT, PCdoB e PSOL juntos, basicamente esses partidos, juntam muitas vezes a rede, PDT, e tem poder de, junto ao presidente da Câmara, junto à mesa da Câmara, a não botar em votação isso aí. Então nós
nós somos o tempo todo acusados, né, injustamente, de maltratar o meio ambiente no Brasil. E parte da imprensa publica mentiras a respeito disso. A imprensa de fora retransmite isso, que republica isso lá fora, em especial na Europa, e lá, como disse, né, a questão ambiental é tido como uma seita. Daí publica uma matéria lá criticando o Brasil. Da imprensa, essa mesma imprensa, que publicou mentiras, né, fraudou números, tá certo? Republica aquilo de fora para criticar o governo. Aí fica ameaçando o tempo todo, o governo merece um impeachment, não trata do meio ambiente. E deixo bem claro aqui, de novo aqui, né? 90% desse foco de calor são em áreas já desmatadas. Tá? Não é novo incêndio, não. Tá? 5% é em terras indígenas. É o índio que faz isso aí. Tanto é que nós estamos assinando um decreto. Quer dizer, não assinei ainda, né? Está previsto assinar o decreto, não permitindo a queimadas no Brasil todo por 4 meses. Agora eu te pergunto, só que eu sei que tá fora dessa proibição aqui, o índio, o caboclo, tá certo? Mas no mais, esse pequeno homem que está lá no interiorzão do Brasil, desse Brasilzão aí enorme que nós temos pela frente, ele vai ter acesso ao decreto? Não, como é que ele vai cultivar alguma coisa? Se ele não cultivar esse ano, não tem o que comer ano que vem. É mais um problema que vão ter pela frente. Agora, o que falta não digo para o governo, falta para todos nós, é responsabilidade para tratar desse assunto. Caso contrário, o Brasil vai continuar sendo o tempo todo massacrado e prejudicado naquilo que está dando certo aqui no Brasil, né? Que é o agronegócio, que é a nossa locomotiva da nossa economia. Eu lembro quando eu estive na ONU, foi em setembro do ano passado, né? Eu fiz um pronunciamento lá. E nas mídias sociais eu fui elogiado, nas mídias sociais. Agora, na mídia tradicional eu fui criticado. Então eu vi que estava fazendo a coisa certa. Entre umas coisas, outra que eu falei é o seguinte: hoje no Brasil nós temos 14% do território nosso demarcado como terra indígena. 14%. Isso equivale a uma área aproximadamente do tamanho da região sudeste, que você pega Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. E, obviamente, o que a Europa gostaria que nós fizéssemos, né, que nesse meu governo, que até 22 nós passássemos de 14% para 20% de terra demarcada. Você simplesmente inviabilizaria o agronegócio no Brasil. Inviabilizaria. Agora, olha o que está acontecendo, pessoal. Vocês podem aí ser testemunha no seu respectivo estado. Eu estou aqui acredito aqui com umas 200 xerox de outdoors, é isso mesmo? Por outdoor? Outdoors, tá? Eu sei que em português o plural, quando termina em R, você bota S, revólver. Outdoor, como é uma língua estrangeira aí, né? Não sei se a técnica, se a gramática é a mesma. Mas eu devo ter aqui mais de 100, né? São então aqui, você está vendo aqui? Tá? Outdoor por todo o Brasil. Nos apoiando o governo Jair Bolsonaro. E vem do produtor rural isso aí. Tá? Eu peguei uma aqui, para mim é extremamente importante. Tá? É o orgulho do filho da nossa terra, filho de Glicério, cidade de Glicério, onde realmente eu nasci, lá em São Paulo. Tá certo? Então tá comum no Brasil todo, quase em todos os estados do Brasil, tá? Apoio ao governo Jair Bolsonaro. Não estou pagando nada, não estou estimulando a fazer isso aqui. Isso vem do coração do povo brasileiro, como aconteceu durante a campanha. O pessoal fazia o outdoor, até porque não tinha padronização. PT e outro partido de esquerda entrou com uma representação no TSE por abuso de poder econômico. Fui julgado há 2 semanas, né? Nós ganhamos por 7-0. Tá? Então tem no Brasil todo, tá? No Brasil todo tá isso aí. Não há padronização. Em especial aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Cáceres, Mato Grosso, Antônio João, Mato Grosso do Sul. Lá tem um regimento de cavalaria lá. Uberlândia, Minas Gerais, Presidente Prudente, Ouro Preto do Oeste, etc. Então, obrigado a vocês que fazem essa manifestação voluntária, de carinho e de reconhecimento pelo nosso trabalho aqui. E esse vem em grande parte aqui do produtor rural. Tá?
tá? É o que está dando certo no Brasil. Deixo claro também que aproximadamente 4 meses nós trocamos aí o presidente do Porto de Santos, tá? E por coincidência ou não, nos últimos 4 meses o Porto de Santos tem batido recorde de exportação. Então não basta apenas chegar lá o produto, né? Tem que ter uma infraestrutura para que aquele produto possa ser rapidamente conduzido aos navios e levado para o exterior. Então o agronegócio está dando certo. Agora, como está dando certo, o pessoal atira, ninguém taca pedra em árvores que não dê frutos, né? E o agronegócio está sendo muito bom para o Brasil. Não teve desemprego, o pessoal trabalhou no campo, diferentemente da cidade, onde muitos governadores e prefeitos resolveram partir para o lockdown, tá? Fecharam. Quem vai dizer se estavam certos ou não vai ser história. Agora, a realidade. Vocês lembram? Quando eu falava que lá atrás, né, que nós tínhamos 2 problemas para resolver. É a questão da vida, né? Manutenção da vida e manutenção de emprego, que as coisas são casadas. O que a grande parte da mídia fazia o tempo todo, batia em mim, né? O que muita gente nas mídias sociais também fazia, eu até parei de ver por um tempo, publicar a matéria, mas nem lia comentário, era o pessoal dizendo, né? Vida você não recupera, economia sim. Olha, ninguém quer que morra ninguém, por doença nenhuma, né? A minha mãe está com 93 anos de idade, eu gostaria que ela vivesse muito tempo ainda, mas sabemos que a pessoa com essa idade, qualquer problema que chegue, né, pode se complicar bastante a vida dessa pessoa. Agora, os números vão dizer brevemente, tem aumentado o número de suicídio pelo desemprego, depressão, outras doenças, gente que tem problemas mais variados de saúde, não vai no hospital de medo do vírus. Então esses números começam a aparecer, tá? E agora, né, começa aqui a imprensa a mostrar aquilo que eu falava lá atrás. Só que quando se falava lá atrás, não estava na onda, não estava no politicamente correto, tá? Ser sozinho contra a maré não é fácil. E o pessoal dizia também, né? Ele está sozinho, o único líder mundial que fala sobre isso. E me adjetivava tudo quanto é coisa. Então temos aqui agora, vamos lá. Está aqui na CNN, a própria imprensa. Tá certo aqui, ó? Aqui, ó. Eu vou arredondar números aqui, né? 70% dos brasileiros cortaram gastos na pandemia. Se cortou o gasto, deixou de comprar alguma coisa, alguém deixou de vender outra. Reflexo na economia. Segundo a pesquisa também, 70% afirmam ter medo do desemprego. Olha, eu tive em Araguari, né? Araguari, Minas Gerais, questão de umas 3 ou 4 semanas. Tive no posto, a Polícia Rodoviária Federal, fiquei umas 2 horas ali conversando com o pessoal. O povo começou a chegar do lado da pista também. A imprensa bateu em mim também, que eu estava fazendo aglomeração, etc. Tá? E ali um agente falou para mim que o número de atropelamentos tinha aumentado por 3 na pista nos últimos 2 meses. Eu falei, mas por quê? Né? Daí ele falou, olha, o que nós achamos por atropelamento é suicídio. Não estou comprovando isso, mas o nosso sentimento pela conversa com a família, que poderia, isso aí com toda certeza, é suicídio. O elemento perde emprego. É casado, com filho, né? E se perder o emprego, não tem outro. O informal, inclusive, o que vivia de bico, né? De vender aí churrasquinho de gato, vender um chá na praia, um mate dentro da praia, vender um picolé numa arquibancada de estádio de futebol, perder emprego, tá? E imagina o sufoco dessas pessoas, querendo vender, trabalhar, produzir, além de não ter mercado, ele é punido por alguns governadores e prefeitos, com multa, com prisão. Olha que situação que nós chegamos, tá certo? E aí Seguimos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro, ao vivo em Os Pingos nos Is, agora são 7h16. Vamos voltar a acompanhar. Colocando para fora a matéria da imprensa, CNN. 4 em cada 10 empresas fecharam devido à pandemia. 4 em cada 10 empresas fecharam, quer dizer, não vão reabrir mais. Tá? Pode até reabrir, tá? Mas vai ter que começar do zero novamente.
De 1,3 milhão de negócios, 99% era de pequeno porte. Então, aquele cara que tinha 1, 2, 3 empregados, 99%, quase todo mundo. Se você for levar em conta aqui, arredondando números, tá? Arredondando números, por favor. 1,3 milhão, média a 4, vai dar quase por volta de 5 milhões de empregos formais perdido aqui por essa empresa que fecharam. 5 milhões de formais. Olha o problema que nós vamos ter pela frente. Tá certo? Agora, vamos preservar a vida? Sim. Agora, repito, quero repetir aqui, me desculpa quem está assistindo aqui, repetir. Quando resolveram lá atrás partir para o achatamento da curva, você lembra do ministro Mandetta, né? Vamos achatar a curva. Ele falava na reunião de ministro, né? Caminhões do Exército vão pegar corpos nas ruas. E semeando um pânico no Brasil. A grande mídia também dando uma força muito grande tocante aí. O objetivo da achatar a curva, qual é que era? É que o Brasil se preparasse de modo que os hospitais pudessem atender os infectados. Não tinha vacina, não tínhamos e não temos vacina ainda, e não temos nenhum remédio comprovado cientificamente ainda. Não temos ainda cientificamente comprovado. Então o objetivo era esse. Hoje nós estamos vendo que em vários estados está sobrando leito, graças a Deus, né? Então tem que começar a abrir, poxa. Tem que começar a abrir. Porque a crise por falta de emprego, morte, suicídio, depressão, está aí, está chegando. Olha, qualquer um chefe tem que decidir. Eu aprendi na carreira militar que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Tem que decidir. Tomar cuidado, sim. Olha o estudo americano aqui do prefeito de onde? O governador de Nova York. Nova York. Quanto por cento? 60%? 85%. Hã? 85%. 85% dos contaminados estavam em casa. Eles foram contaminados por parentes, estavam em casa. Então houve uma neurose no tocante a isso daí. Ninguém disse que ninguém ia morrer por causa do coronavírus. Tanto que ia como está morrendo, infelizmente. Agora, alguns acham que tinha como diminuir o número de óbitos. Diminuir como? Tá? Todos dizem, são unânimes, em que pelo menos 70% da população vai ser infectada. Devemos tomar cuidado com quem? Os mais velhos, que têm doenças, comorbidades. Tá? Mas mais cedo ou mais tarde, esse idoso também não está livre de ser contaminado pelo vírus. Essa é uma realidade. Não é que a gente vai abrir, né? Vamos fazer um carnaval que não tem problema nenhum. Não é isso. Até porque lá atrás, antes do carnaval, o governo federal tinha falado desse problema. Antes do carnaval. Resolveram correr frouxo, que afinal de contas, grana para Estado, né? Em especial aqueles mais voltados para o carnaval. Então, a consequência está aí. Agora, o que acontece? Não podemos continuar sufocando a economia. Dá para entender que a falta de salário, a falta de emprego mata. E mata mais que o próprio vírus. Será que está difícil? Será que eu estou errando falar isso daí? Eu tenho que ter mais responsabilidade? O modo que eu estou tendo? Eu podia ficar quieto, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal disse que quem decide tudo nessa área são estados e municípios. E ponto final. Seja bem-vindo de volta, você que nos ouve pelo rádio. Vamos acompanhar a live aqui do presidente Jair Bolsonaro. Cloroquina. A hidroxicloroquina está proibido. Se não tem alternativa, por que proibir? Não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade. Tem muita gente, quando toma, como o meu caso, no dia seguinte estava bom, pô. Foram embora os sintomas. Tá? E tem estudo da Ford, se não me engano, agora também, favorável à hidroxicloroquina. Por que negar? Não tem outra alternativa. Agora imagine daqui a algum tempo que vai ter a comprovação científica mais cedo ou mais tarde. Diga que a hidroxicloroquina é eficaz nesse caso. E aqueles que proibiram seus estados, proibiram seus municípios, usem esse aqui. Quantas mortes podiam ser evitadas? Também agora está aí, estão apresentando o Anitta, né? Não sou médico, não recomendo nada para ninguém, e o que eu recomendo é o seguinte: procura o médico. O que se você está com um parente aí, um amigo, um idoso que está com sintoma, procura o médico. Doutor, aplica a hidroxicloroquina, ministra ou não? Ministra a Anitta ou não? O que o senhor recomenda?
O médico vai falar alguma coisa, o médico pode falar, vai para casa e deite. E você decide. Tá? Você procura outro médico se quiser. O meu caso particular, tá? Eu de imediato, quando senti o sintoma na segunda-feira retrasada, peguei o médico da presidência. Tem alguns médicos aqui, né, que não atende só eu não, tá? Atende centenas de pessoas, tá certo? E falei dos sintomas, qual a opinião dele? Falou, presidente, assina o termo de responsabilidade? Falei, não precisa assinar, não é minha palavra, pô. Tá resolvida a parada. Tomei, por volta de 17 horas, às 5 da manhã tomei outra dose, tá? Era 8 da manhã, eu estava sem problema nenhum. Uma pequena febre, enjoo, mal-estar, sonolência, cansaço, praticamente acabou no dia seguinte. Então nós temos um problema pela frente, que não tem um tratamento eficaz ainda, e pintou a tal da hidroxicloroquina, que alguns estão falando que eu estou sendo garoto propaganda desse aqui. Não sou garoto propaganda de nada, não estou estimulando ninguém a tomar nada, mas estou orientando, procurar um médico e ver o que ele acha disso aqui. E você decide, então, se o médico diz que você pode tomar, isso é conhecido como off-label, né? É um tratamento off-label, fora da bula. Aí você assina um termo de responsabilidade e toma. Agora, tem que tomar no início, né? Tinha um protocolo anterior do seu Mandetta, tá certo? Que só podia ministrar hidroxicloroquina em paciente grave. Em grave nós sabemos que não funciona. Teve um estudo lá em Manaus, que eu acho que está sob investigação, aplicaram uma superdose em quem estava em estado grave. 100% de óbitos. Isso não é estudo, isso é... Eu não quero falar aqui para não me responsabilizar de nada depois, mas isso não é estudo. Tá? E não é uma questão correta. Bem, quando entrou aqui o general Pazuello, e foi mudado com médico, não foi o Pazuello de intendência que deu uma caretada, não. Foi feito estudo por médicos, profissionais. Só em Brasília são mais de 5 mil servidores do Ministério da Saúde, só em Brasília, mais de 5 mil. Tá? Um montão de médicos, farmacêuticos, um montão, tudo lá. E resolveram, então, vamos mudar o protocolo, orientar para também casos leves. Pronto. Resolveu o problema. Toma quem quer, enquanto não tiver uma comprovação científica para isso. E deu certo. Por falar em Pazuello, alguns querem a saída dele, né? Porque a militarização... Pô, pessoal, vocês estão com saudades dos ministros de Dilma, de Lula, de Fernando Henrique Cardoso? Estão com saudade daquele tipo de ministro? E digo mais ainda, né? Vários ministros de FHC, Dilma e Lula não eram médicos. Tá? Só para curiosidade aqui, nós temos hoje em dia 23 ministérios. Temos 9 ministros militares. Né? Sem contar com o vice Mourão. Bem, votaram numa chapa, tinha um capitão como presidente e como vice um general. É proibido o militar entrar na política? É proibido o militar assumir funções de ministro no nosso governo? Não. Temos aqui o João Heleno, todo mundo conhece, comandou a Amazônia, entre tantas outras coisas, uma pessoa extremamente equilibrada, conhece com profundidade os problemas do Brasil, é a pessoa que sempre, nos momentos difíceis, eu me socorro para com ele. Pô. Certo? Temos o João Fernando, que é o ministro da Defesa, até o governo Temer, ou melhor, até o governo Temer, ministro da Defesa eram civis. Aí não tem desvio de função. Botar um civil na defesa não é desvio de função. Começou lá atrás, o primeiro ministro da Defesa, em 99, quando Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Defesa, e criou por imposição política e não necessidade militar, porque nunca gostou de militar. Ele ficou livre de 3 ministros, né? O ministro da Marinha, da Aeronáutica do Exército, o chefe do ENFA, que era ministro, e, se não me engano, naquele tempo tinha casa militar também. Ficou livre de 5 militares. É chato trabalhar com gente honesta. Então, o Fernando Henrique Cardoso criou a defesa. Tá certo? Então, o Temer começou, eu já dizia que ia colocar na defesa um oficial general de 4 estrelas. O Temer começou botando o general Silvio Luna, que agora é o presidente da Itaipu Binacional. Pergunte para o governador Ratinho o que ele acha, né, do general Silvio Luna comandando lá a Binacional Itaipu. O que os prefeitos da região acham disso? Está fazendo um trabalho excepcional. Investiu ano passado mais de 500 milhões de reais, cortando gastos,
em obra da região, duplicando rodovias, reformando presídios. Estamos fazendo 2 pontes com o Paraguai. Isso vai estimular mais o nosso comércio, ainda vai potencializar. Temos aqui o general Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro, num momento difícil do Estado do Rio de Janeiro, pegou aquela missão, ficou 1 ano como interventor. E agora está aqui como chefe da Casa Civil e está fazendo um excelente trabalho. Temos aqui o Almirante Bento, militar também, ministro das Minas e Energia, fazendo um excepcional trabalho nessa área tão importante, né, que no passado pessoas não muito habilitadas ocupavam essa parte. A Dilma Rousseff foi ministra das Minas e Energia, não precisa falar mais nada. Temos aqui o Major Jorge, da Polícia Militar DF, é o nosso secretário-geral. Temos o Capitão Tarcísio, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, formado pelo IME, concursado na Câmara, né? Tinha uma vaga só para a especialidade dele, prestou concurso, foi aprovado pela Câmara. E atualmente nosso ministro da infraestrutura. Foi um trabalho excepcional. Tem a seu comando aí, né? Além da malha viária, fazer um trabalho excepcional tocante à ferrovia no Brasil. Estamos ressuscitando ferrovia no Brasil. O ano que vem vai estar pronto aí a ferrovia Norte-Sul, faltava 1.500 quilômetros de trilho, até o ano que vem termina. O ano passado estive em Goiás assinando esse contrato com a empresa, presente também o governador Caiado naquele momento, tá certo? O Tarcísio tem fazendo o possível. Uma parte desse trabalho são feitos por unidade de engenharia do Exército Brasileiro. Temos o Capitão Wagner, que é da Controladoria Geral da União, fez a academia também, concursado para a CGU. Isso é alguém que temos o General Ramos também, que esse é meu amigo desde 1973, né? E coloquei lá também por ser meu amigo, sim. Alguém quer que eu bote inimigo lá, né? E devagar, né? Ele tinha uma experiência de 3 anos de assessora parlamentar, deu umas caneladas no começo e hoje em dia faz um trabalho excepcional junto à Câmara e o Senado Federal. Não vamos dizer que é militar, né? Mas o Levi, que está lá na AGU, é do Colégio Militar de Porto Alegre, tá? O nosso também prezado aqui, Paulo Guedes, é do Colégio Militar de Porto Alegre. Então nós temos 9 ministros militares, 10 cursaram o Colégio Militar, e o que tomou posse hoje, por coincidência, espero que não trate como militar, se bem que não tem problema nenhum, não há demérito nenhum, o nosso ministro Milton Ribeiro fez um CPR, da onde? São Paulo. São Paulo. Tá dormindo aí, Cid? Não, senhor. Tá com sono, Cid? Você não parece que... Você não é feia, não, Cid? Pô, vou te mandar pra piscina, hein? Ah, sempre condições. Olha a infantaria tomando conta aqui dos ministérios do Brasil aqui, né? Então, Facebook 51 mil, Pigo nos Is 87 mil, YouTube 26 mil, Jovem Pan mais 19 mil, Foco do Brasil 9 mil, tem mais um também que alguém mandou falar aqui. Rádio Pampa também está no circuito aí. Então, quando acabar minha live aqui, vocês aí vão para essas outras redes aí, rádio, etc. Ver se os comentários estão bons ou não, né? Se for um comentário crítica, construtiva, é legal, sem problema nenhum. Afinal de contas, se eu não quisesse ser criticado, não seria candidato a nada. Eu posso ser radialista, não quero ser radialista, não. Não vou tomar o lugar aqui deixa eu ver aqui, do pessoal da Jovem Pan, não, de jeito nenhum. Não quero tomar o lugar deles, não, porque são até esses 4 que estão agora são excepcionais, né? Vamos lá, ajuda aí. Augusto Nunes, Fiuza, Vitor Brau e o Zé Maria. São excepcionais ali, tá certo? É o jornalismo com isenção. E parece que ser isento do jornalismo é ser bolsonarista. Não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver. Tá certo? Vamos lá? Tá acabando aqui. Jovem Pan, Elisângela tá lá. ONU, tá rolando. Mas não tem mais nada não, acho que acabou. Bem, sancionamos ontem a medida provisória que tratava do Marco Civil do saneamento básico. Né? Tivemos alguns vetos. Um dos vetos, o artigo 16, foi muito importante. Eu espero que o Congresso mantenha o veto, que permite às
as estatais, né, sem licitação, ficar por até mais 30 anos nessa área. Eu não vou generalizar. A gente sabe que essa área aí é uma área problemática em muitos estados e municípios, né? Então a iniciativa privada é muito bem-vinda. Agora, se tivesse dando certo o setor público nessa área, não teríamos 100 milhões de pessoas no Brasil sem esgoto e 35 milhões sem água potável. A gente espera que, não a curto prazo, mas daqui a 10, 15 anos, praticamente esse problema seja próximo de zero, né? Os problemas próximos de zero. A gente espera isso aí. Há uma esperança muito grande, segundo o Paulo Guedes, podemos ter de 500 bilhões a 700 bilhões de reais de investimento nessa área no Brasil. Alguma coisa mais aí?